listening é dividido em 4 partes. O listening dura mais ou menos uns 30, 40 minutos. E no listening, na parte 1, vocês vão ouvir um diálogo, e esse diálogo é geralmente entre um cliente e um business, tá? Então, o futuro cliente está ligando, olha, eu quero inscrever minha filha na sua aula de natação, como é que funciona a sua aula de natação? Funciona assim, não. E que tipo de material ela precisa ter? Você já viu as turmas em nível? Tem que pagar taxa de matrícula? Tem que comprar uma roupa específica ou ela pode nadar com qualquer maiô, sabe? Então, é mais ou menos assim que funciona. Bem, na parte 1, você vai ter que preencher gaps. Vai ter um espacinho em branco ali, você tem que preencher aquilo com uma palavra ou com um número. Números são complicados. Na parte 2, é um monólogo. Então, uma pessoa que está descrevendo um lugar. Por exemplo, é o diretor de um curso descrevendo a universidade, é um guia turístico descrevendo um museu, é um guia turístico descrevendo um parque. Então, é um pouco maçante, né? Você tem que ficar ouvindo ali a mesma pessoa. Então, exige concentração. Na parte 3, é uma conversa entre 3 pessoas num contexto acadêmico. Então, é outra conversa. Aqui, o que complica um pouco é que eles fazem muita pegadinha. Eles dizem uma coisa, depois dizem outra. E um outro problema também é que tem muita questão múltipla escolha. A parte 4 é um monólogo, de novo, é um professor universitário falando sobre um assunto científico. Esse assunto científico pode ser sobre um animal. Então, eles falam muito, por exemplo, o polar bear, o jaguar, né, a onça pintada. Então, ele vai escolher um bichinho lá e vai falar sobre o habitat, sobre os hábitos alimentares, sobre como que esses bichinhos vivem, ou sobre uma planta, ou sobre uma substância, por exemplo. Tem um listening que fala sobre glutamato monossódico, sabe? A Genomoto fala sobre isso. Então, é um assunto científico. A arquitetura também é um assunto muito comum na parte 4. Eu acho que a parte 3 é a parte mais difícil, geralmente. Eu acho, por causa das pegadinhas. Não tem muita pegadinha, por exemplo, na parte 4. Mas na parte 3 tem muita pegadinha, muita mesmo. Não adianta a gente ficar fazendo seu simulado. Não adianta. Vou fazer 500 simulados. Vou pegar 4 simulados e vou fazer hoje. Não adianta. Você precisa ter estratégia para estudar, saber o que você está fazendo e você precisa analisar seus erros. Então é muito importante que depois que você terminar de fazer um simulado, você pare, revise, pense por que você errou. De preferência, ouça novamente. Eu ensino como que você deve estudar direitinho para o listening e para o reading na super turma e nos meus cursos no geral. O nível de inglês precisa acompanhar o objetivo também. Você tem nível de inglês básico, você acha que você vai entender uma professora falando sobre glutamato monossódico? Não adianta, novamente, nível básico, você querer entender um negócio desse. Como é que você vai ser avaliado aqui? De acordo, você vai receber sua nota de acordo com o número de acertos. Então, por exemplo, a pessoa que tirou 8,5 acertou 37 ou 38 questões. Para tirar 9, você precisa acertar 39 ou 40. Então, aqui tem, lá na super turma, eu coloco o link para você calcular a sua nota. E aí, algumas habilidades centrais para o listening test. Ser capaz de fazer previsões sobre os conteúdos, né? Sobre os gaps ali. É importante você pare e tente prever. Reconhecer sinônimos e paráfrase que eles vão usar. Sinônimos e paráfrases não vão usar as palavras. Por exemplo, na frase que você tem que completar, está escrito important e a pessoa que está falando falou crucial. Então, eles vão usar sinônimos. Reconhecer distractors. Distractors são pegadinhas que eles colocam, por exemplo. Ele fala, vocês têm que entregar o trabalho até essa sexta, senão vocês vão ser penalizados. Não, me desculpa. Eu lembrei agora que a universidade deixou eu checar o prazo até quarta-feira que vem. Aí tá lá, quando que você tem que entregar o trabalho? Sexta, quarta ou quinta-feira? E aí, o mais distraído vai botar sexta-feira. Importante que vocês entendam o connected speech, né? Em inglês a gente não fala I have a car, I have a car. Então, especialmente em inglês britânico, às vezes, eles falam uma frase que parece uma palavra só e vocês se batem com isso, isso é algo sobre o qual eu falo na aula de pronúncia. E também é muito importante que você se acostume a se manter concentrada por um longo tempo. Por exemplo, na parte 4, a aula dura 7 minutos. São 7 minutos de blá, 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 sem interrupção, porque nas partes 1, 2 e 3 tem uma pausa no meio. Na parte 4 não tem essa pausa. Você vai ficar ouvindo ali a pessoa falando e é cansativo. Você precisa saber que as respostas serão marcadas como incorretas se houver erro de ortografia. Se a palavra, por exemplo, recommend, né? Você escreve com um M só, a palavra recommend tem 2 M's. É 0. Soraya, não tem meio ponto no IELTS? No. Sorry. Não tem meio ponto. Às vezes alunos até me escrevem. Soraya, mas a minha resposta está muito... Porque na plataforma tem alguma coisa diferente, né? Aí os alunos, Soraya, mas a minha resposta está muito parecida com a resposta oficial. Está parecida, mas não está igual. E se está parecida e não está igual, não vai pontuar. Vai tomar 0 naquela questão ali.
Não vai zerar, obviamente, o teste todo, mas vai zerar aquela questão. Por exemplo, a resposta for boys e você escrever boy, 0 naquela questão. Se você escrever mais que o número de palavras, máximo de número de palavras, então se ele falar assim, responda as questões com no máximo uma palavra, com uma palavra apenas, e você escrever 2 palavras, o que vai acontecer? Vai ser penalizado, vai tomar 0 naquela questão. Então vamos supor que a resposta é elephant, e você escreveu great elephant. Por mais que esteja certo, você pode escrever uma palavra, a resposta era só elephant. Daí você vai ser penalizado. Se você escrever algo ligeiramente diferente do que você ouviu, vamos supor que você ouviu que ele falou advice, conselho, e você escreveu advise, com S, aconselhar, o verbo, você não vai pontuar, vai tomar 0 naquela questão. Então isso aqui é muito importante, porque a maioria dos alunos não se dão mal no listening porque não estão entendendo, mas porque não estão registrando a resposta de maneira adequada, não sabe como registrar preço em inglês. Parece bobeira. Vou dar um exemplo. Em inglês, a gente não usa vírgula para décimos, números decimais. Em português, a gente bota assim, 0,6, 0,5. Em inglês é 0,5, né? 0,5. Então, se você tem que escrever 0,5 e você escreve com uma vírgula, é 0. A vírgula em inglês é usada para milhares. 1000 é 1,000. Então, isso daí é um exemplo. Muita gente bota aqui 1000, 1,000. E aí tira 0. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Não pode registrar resposta de maneira incorreta, senão vai ter penalidade. Vai zerar a questão de bobeira. Isso eu tenho. Na primeira aula de listening, gente, eu foco muito nisso. Como registrar as respostas de forma correta, porque na avaliação erram em média o registro de 6 respostas. É muita coisa. Você errar o registro de 6 respostas. Imagina, quem quer migrar para o Canadá geralmente tem que conseguir Band 8 no IELTS. Para você tirar Band 8 no IELTS, no listening, você precisa acertar 35 questões. Daí você registrou 6 respostas incorretas. Você acertou até, mas não registrou de forma correta. Já era. Você já se lascou. Cuidado com isso. É muito importante que vocês registrem tudo de maneira correta, maneira adequada.